Boa noite, galera, tudo bom? Então, vim aqui hoje compartilhar algumas ideias com vocês sobre o meu trabalho, o meu processo. Vou trazer algumas técnicas que eu uso e alguns softwares que eu uso também. Queria primeiro dizer para vocês que as coisas que eu vou trazer aqui não são regras. Nossa área, ela é muito assim, não tem regras definidas sobre processos, né? Os softwares que eu uso não são os únicos softwares que vão ser usados em estúdios ou em agências. Vamos lá. Pesquisa de referência e método. Bom, eu sou modelador hoje, lá do Cydia, que eu faço parte do time de arte, do Solutions, Art Team. Já tenho um tempo de mais ou menos 4 anos trabalhando nessa área de modelagem. Eu vim de uma área totalmente diferente, assim, tem a ver porque ainda é um pouco de arte, né? Mas eu trabalhava com publicidade, aqui em Manaus mesmo, sou daqui. E quando eu descobri que tinha um lugar aqui na cidade que trabalha com modelagem 3D, com engine para games e tal, eu me esforcei um pouco para tentar entrar nesse lugar e eu consegui. É da nossa área, que é mais assim PBR, mais games, mais engine voltada para games ou para experiências em VR. O mais interessante para a gente hoje é esse tipo de concept quando eu estou falando de personagem, tá? Esse tipo de concept que mostra side views de personagem, assim, né? Não existe uma regra para concept, não existe uma regra para modelagem. Cada estúdio vai definir a sua regra com a sua equipe de artistas. Eu vou apresentar para vocês um breakdown de um personagem que eu modelei, é um projeto pessoal, tá? Não é do Cydia. Eu acabei demorando muito tempo nesse cara, acabei ficando uns 9 meses. E durante 5 meses eu nem consegui pegar nele. Mas a média hoje de um personagem assim completo, como esse, seria de 3 a 4 semanas, assim, é o que a gente consegue fazer. E é o que os estúdios hoje impedem, de um personagem um pouco mais complexo, assim. Esse nem é tão complexo assim. O nosso trabalho hoje, basicamente, se divide em modeling e look dev, né? Alguns estúdios maiores, tipo a Pixar, contratam um cara só para fazer look dev e um cara só para fazer modeling. Mas quem trabalha com estúdio de games hoje, geralmente, o cara, como é o meu caso, e dos modeladores lá do Cydia, acaba fazendo as duas coisas. Ele acaba modelando, ele pega o concept, modela e faz o look dev também. Tem um esquema que eu chamo de low high low, que eu faço primeiro um low poly, a blocagem. Isso pode ser feito no Maya ou no ZBrush, veja que não tem regra, isso depende muito de cada projeto. Tem que sentir onde que vai ser mais fácil fazer. Às vezes eu acho que é mais fácil fazer no Maya, às vezes no ZBrush, dependendo da peça, se é hard surface, se é tecido. E aí depois eu faço o high poly, o low poly, vou mostrar para vocês o passo a passo. Para economizar tempo, se você está aprendendo, é bom você saber fazer um personagem do zero. A anatomia é muito importante se você vai ser designer de personagem. Mesmo se você decidir ser modelador de cartoon. É um erro muito frequente a pessoa dizer assim, eu vou ser modelador de cartoon, não precisa saber nada de anatomia. Não cai nesse erro, tá? Tenha pelo menos um conhecimento básico de anatomia. Mas, quando você já está na porrada do dia a dia, para economizar tempo, você tem que se valer de alguns recursos. O ZBrush já tem esse personagem pronto, ele é default, na Abatus. Às vezes, eu uso ele para começar um projeto. Isso quem me falou a primeira vez foi um professor, um cara chamado Gilberto Magno, algumas pessoas conhecem. Ele trabalha na Califórnia hoje. E tem personagens assim que ele começa a fazer, que no final não tem nada a ver com esse cara aqui. E ele começa usando esse cara, né? E ele já tem uma topologia assim básica bem interessante para mim usar depois na abertura de UV. Deixa eu passando aqui. Quando eu pego esse cara, meu próximo passo é descaracterizar ele. Eu não quero que ele fique assim. Se eu terminar meu projeto, meu personagem parecido com esse cara, ele é muito marcado, ele é muito conhecido. Qualquer modelador que bater o olho dele vai sacar que eu fiz isso não é legal. Eu tenho que esconder isso. E aí eu defino a proporção, se eu vou fazer um cara com uma posição heróica, hercúlea, ou se ele vai ser um cara mais normal, ou se ele vai ser um meio termo entre os dois. E é aqui que eu quero falar para vocês
que é uma das coisas mais importantes do meu trabalho, do nosso trabalho como modelador, que é busca de referência. Muita gente ainda considera pegar referência como roubar, tá? Você está trapaceando, e isso não tem nada a ver. Muita gente ainda considera isso, assim, a arte como uma coisa pura, que você não pode ter nenhuma referência externa, é uma coisa que tem que vir do céu divino, isso aí dentro de você. Esqueça isso, tá? Isso é um erro muito frequente e não tem nada a ver com arte isso, tá? O meu trabalho é muito baseado em referência. Eu pego o modelo, vou começar agora o breakdown. Eu pego o modelo, aquele lá que eu peguei do ZBrush, faço uma transformação nele, já levo para o Maya, começo o meu low poly. Ele já está com a UV interessante, veja que a cara dele já tá diferente, né? Já está mais modificada. E eu começo a fazer a minha blocagem. O processo é o seguinte: eu uso os próprios polígonos low poly do Maya, faço seleções e vou extrudando, né? Rapidamente eu consegui fazer um bracelete se o meu personagem precisar de um bracelete. Esse processo eu faço em todo personagem. Se o personagem tiver muito asset que é grudado no corpo dele, tipo uma camisa, um bracelete, uma bota, um chapéu, coisas que são coladas no corpo, eu uso esse processo, que economiza muito tempo. Eu acho mais fácil fazer assim em low poly do que gastar um tempo fazendo high poly lá no ZBrush. No ZBrush hoje dá para fazer também. Ele já tem ferramentas de low poly, elas já são muito boas, mas elas ainda não são tão boas quanto os softwares de poly by poly que a gente tem no mercado, assim. Às vezes, se eu precisar fazer uma modelagem poly by poly, no ZBrush ele é meio limitado para isso. Então, como eu falei para vocês, você tem que ter o feeling de saber o que é mais fácil fazer em cada coisa, assim. Mas eu sempre sigo esse padrão de low, high, low. E o processo continua. Eu comecei a fazer a bota, já fiz a bota, já fiz ali a calça dele, coloquei ali o cinto, né? E continuo colocando. No final, quando eu já tenho a blocagem de todos os assets do personagem, veja bem, esse personagem já está com a blocagem completa, mas ele está todo feio ainda, né? Nesse momento ali no Maya, eu só me preocupei em fazer as peças. Eu não me preocupei em deixar ele arrumadinho, bonitinho para o render final. Vê que o cinto está frouxão, né? Tá bem fora do corpo dele. O capuz dele tá feio. Até a proporção dele no final não ficou tão boa. A proporção dele ficou diferente do que eu pretendia no começo, né? Mas a blocagem, o low, high, low, o primeiro low, eu já terminei. Fiz a blocagem toda no Maya. Dá pra fazer no ZBrush também, como eu tô falando, né? Aí eu levo pro ZBrush. Eu começo a pensar no meu high poly. Lá no ZBrush eu ajeito ele inteiro, porque o ZBrush ele é mais maleável, ele é mais orgânico. Ele é uma espécie de simulador de clay, de massa, né? Então eu consigo pegar nele com mais, como é que eu vou dizer? Maleabilidade. Boa, cara esperto. Com mais maleabilidade, entendeu? Então eu consegui fazer ele que está assim, meio esquisito, já fica mais parecido com o personagem final. Foi bem mais rápido para mim fazer isso no ZBrush do que fazer no Maya. Então é o processo de low, que agora vai começar para o high. High poly é o seguinte: tem gente que já começa o processo no high poly, e não tem nada de errado com isso. Cada um faz o que funciona para si mesmo. Eu na porrada, no dia a dia, aprendi porque para mim funciona primeiro fazer o low poly e depois fazer o high poly. O low poly é simplesmente assim: esse primeiro par de luvas que está à minha esquerda, tá à esquerda de você também, você consegue enxergar esses quadrados, tá? Esse é um polígono. Como ele está muito grande, por isso que a gente chama de low poly. No ZBrush ele tem um algoritmo de divisão muito diferente, muito único. Você consegue fazer uma subdivisão muito grande que nos outros softwares você não consegue. Então, quando você subdivide isso em 6 vezes, você deixa de enxergar esses polígonos, ele vira uma massinha mesmo, né? Eu uso basicamente esses seis brushes que estão aqui embaixo no ZBrush. E aí eles que eu vou usar para fazer um risco, para fazer um amassado, para simular que tem uma ondulação, ou então para puxar. Ele é realmente um simulador de massinha, né? E aí eu começo a fazer o meu high poly. E aí eu vou atrás das minhas referências. Eu não tirei essa luva high poly da minha cabeça, né?
É impossível fazer isso? Não, mas é muito mais difícil. Eu cato referência, eu passo muito tempo procurando referência. Tem esse software que a gente usa que é o PureRef, tem outro, é o Quadro também, que é muito bom. Eu usava o Quadro, estou usando o PureRef hoje, que você basicamente pega todas as suas referências e joga dentro dele, né? E você cria ali vou mostrar agora como que ele funciona. Tipo assim, eu estou aqui com a minha viewport do ZBrush aberta e eu posso jogar o PureRef por cima da minha viewport, entendeu? Ela fica na frente. Ah, Otávio, mas eu tenho 2 monitores, eu acho melhor. Eu também tenho, mas eu não gosto de usar a referência do lado, né? O Rafa Souza, que é o professor de anatomia, muito bom, ele deu uma dica que eu guardei comigo para sempre, assim. Esse movimento de cabeça que você faz assim, de ficar olhando para a referência e trazendo para cá, esses segundos que você faz isso, você vai esquecendo algumas coisas. Então, quanto menos você fizer isso, melhor. Então, por isso que o PureRef funciona muito bem para isso. Ou o quadro. É como é feito no desenho tradicional. O cara que bota o cavalete aqui, ele bota na frente da referência quando ele está olhando, assim. Então, ele tenta fazer o mínimo de movimento possível aqui. Às vezes é só o olho mesmo. Ajuda na pesquisa de referência. E, como eu falei, eu cato muita referência. Isso tudo dá para colocar numa aba só do PureRef. Eu procuro muita referência, não só de fotografia. Nesse personagem tem um capuz. A blocagem do capuz que eu fiz tá parecido com o concept, o inicial. Mas para mim não estava funcionando. Eu estava achando esquisito. Aí é uma questão que você tem que conversar com o seu concept. Como no caso não era uma pessoa que eu conhecia, eu me dei liberdade de não deixar idêntico, entendeu? Às vezes os meninos me passam um concept e eu converso com eles, isso é negociável. Tem problema eu fazer uma coisa um pouco diferente? E geralmente a gente tem um relacionamento muito bom nisso, muito profissional. Eles geralmente me dão liberdade para fazer algumas coisas. Quando o trabalho pede que seja idêntico ao concept, então é bom que você saiba fazer idêntico ao concept. Então estude isso também. No caso eu modifiquei um pouco o capuz, né? Fui atrás de como funciona a costura desse tecido, como é o caimento, isso também você tem que saber fazer, como ele vai se comportar na cabeça. Como eu falei, eu procuro foto de cosplay é legal também, se você está fazendo um personagem, uma fanart. Se é um personagem que tem coisas, por exemplo, tinha uma vestimenta medieval, foto de museu é legal, é uma boa referência também. E frame de filme também, filme de época, filme medieval, filme épico também é muito bom. Estou sempre salvando, sempre guardando ali. Uma coisa muito boa que eu sempre procuro, é difícil achar, mas quando eu acho eu fico muito feliz, é ilustração científica. Porque ele vai te dizer, é como um concept art que foi feito por uma pessoa assim especialista no assunto, sabe? Ele vai te mostrar exatamente como funciona. No caso, né, é um cavaleiro medieval e eu achei uma ilustração científica que mostra como funciona cada peça. Isso foi um achado e me ajudou muito nesse processo. Muito importante para o meu processo é procurar saber o que outros artistas que tiveram o mesmo desafio que eu fizeram, como eles resolveram os mesmos problemas que eu estou enfrentando. Então eu cato muito o trabalho de outro artista também e uso como referência. Aí é o seguinte, eu separo, né? É normal isso, eu não faço... Lá no ZBrush tem layers assim, né? Como o Photoshop, a gente chama de subtools, e eu não deixo o modelo inteiro, todas as peças de roupa numa única layer, eu vou separando. E cada layer eu uso um grupo de referências diferentes. Se eu estou modelando a bota, eu foco ali na bota e foco nas referências da bota. E assim por diante. Assim o processo fica muito mais organizado. Então eu terminei meu high poly, né? Está todo subdividido, está com a resolução alta. Mas esse high poly aqui, pro dev, ou pro animador, ou pro rigger, esse high poly não serve para nada, né? Eu tenho que transformar ele em uma coisa viável para que esses outros profissionais consigam trabalhar. E aí vem o segundo low. Lembra que teve o primeiro low, high, low, agora o segundo low.
terceiro processo, que é um processo de retopologia. Você tem que conhecer como construir esses quadrados de novo para eles ficarem funcionais, né? E eu uso referência de novo, tá vendo? Estou sempre procurando referência, sempre trabalhando com referência aberta. Eu nunca tiro nada da minha cabeça, assim. Trabalhar nesse processo de trabalhar com modelagem de personagem, estão vendo, assim, já deu para ter uma ideia que não é uma coisa tão simples assim. Não é uma coisa impossível de outro mundo, mas não é uma coisa tão simples. E tem modelador que anima, sim, mas eu foquei meu trabalho todo em modelagem. Todo o meu estudo, desde o começo, os meus primeiros professores me aconselhou a focar em modelagem. Assim, ele falou, não faz animação, soma é legal para você também, mas se você quer ser só modelador, foca em modelagem. E só modelagem já é coisa pra caramba, né? Então fazer retopologia. Eu vou pesquisar referência, essa retopologia de rosto. É a única que eu uso para tudo, para personagem cartoon, para personagem realista. Eu guardei essa referência e aqui funciona sempre, nenhum rigger reclamou dela até hoje. E eu tenho que saber todos esses loops, tenho que saber como funciona, tenho que estudar eles para ter esses tipos de deformações perfeitas de braço, de ombro. Se você já viu esses modelos, às vezes ele fecha o braço assim e essa curva aqui da axila vem para dentro. Isso foi assim, uma reação em cadeia. Foi uma retopo mal feita que gerou um rig mal feito, que vai gerar uma animação mal feita. O cara que está lá na ponta, o animador, coitado dele, não vai ter muito o que fazer, a não ser fazer uma animação mal feita. Ou meter o cacete no rig, que vai meter o cacete no modelador, né? Então é um processo em cadeia, assim, o nosso trabalho é muito cascata. Isso chega a ser um problema às vezes, né? É muito cascata, tem que terminar o meu para ele começar o dele. E aí o terceiro tem que ficar esperando lá, todo mundo terminar. Eu pego lembra dele? Aquele primeiro low poly que tinha aquela poligonagem alta que eu usei para fazer o high poly, mas é uma poligonagem ainda zoada, sabe? Ela tá cheia de problemas, eu não me preocupei em fazer retopologia nesse momento. Eu só estava blocando, eu só estava puxando o polígono e fazendo ali a parte de blocagem. Agora eu vou usar esse cara para fazer a minha retopologia. Em vez de fazer uma retopologia do zero, eu vou usar esse cara para criar uma retopologia. Eu vou ter o trabalho assim, eu vou economizar uns 70% do meu trabalho. Eu só vou precisar, por exemplo, na camisa eu acabei deixando, sei lá, uma poligonagem muito alta, eu vou subdividir para ficar mais coerente com o corpo. Ou eu não na hora de fazer a blocagem, eu não reparei que eu precisava de um loop aqui no braço. Nesse momento eu faço esse loop. Para mim fica mais fácil fazer assim. E aí quando eu termino a retopologia eu vou abrir o V. Abrir o V é simplesmente pegar... Imagina uma caixa de suco e você tem que abrir essa caixa de suco e deixar ela planificada no chão. Assim, é mais ou menos isso. Para conseguir colocar textura nesse cara eu preciso fazer isso. Abrir e planificar. E aí terminou o meu segundo low, né? Eu terminei o modeling, low, high, low. Fiz o low poly, high poly, depois retopologia e o V. E aí eu entro no processo de bake. Se você não está familiarizado com essas palavras que eu estou usando aqui, vou tentar resumir. Low poly é o da esquerda, high poly é o da direita. Se você olhar bem de perto, você vê que tem uma diferença, né? Você vê que o da direita tem mais detalhes. Se você vê de longe, você não vê quase a diferença. Mas se eu ligar o wireframe dele, você vai ver a diferença, né? Esse da direita, ele, como eu falei, para engine, para o modelador, não serve para nada. O que eu quero é pegar esses detalhes da direita e jogar para esse cara da esquerda. Todo o processo de modelagem hoje se resume muito nesse tipo de coisa. É pegar uma coisa high poly e jogar para um low poly. Isso é em games, isso é no cinema, seja cartoon da Pixar, seja da Blur, que faz os modelos mais realistas, assim. Basicamente eu crio uma primeira leva de mapas. Causa muita confusão esse negócio de fazer mapa, fazer bake, para quem não é da área, assim. Mas assim, resumindo, a gente cria uma primeira leva de mapas, que são os bakes, que eu preciso levar para o software de textura 3D. Sem esses primeiros mapas, esse software não vai conseguir entender essas texturas. Depois que eu estou aqui no software de textura 3D, que eu uso o Substance Painter, depois que eu estou aqui, eu criei as texturas, eu criei renderizar a textura nesses personagens, nesses assets. Daqui eu vou criar uma segunda leva de mapas
que é onde eu vou usar meu render. Aí você vai escolher, eu vou trabalhar com animação, sei lá, no estúdio que faz animação para Pixar. Aí eles vão usar provavelmente ou o Arnold, ou o V-Ray, ou o Blender, lá, o Cycles, né? E ali é um tipo de mapa diferente. Eu vou trabalhar com games é PBR, tá? É um tipo de render específico, são tipo de mapas específicos para engine da Unity ou da Unreal ou qualquer uma dessas engines de games. E nem precisa tanto mapa assim, eu uso 4 só, às vezes 5, mas basicamente 4 já dá para ter um resultado legal. 4 mapas finais, a segunda leva de mapas. Resumindo é assim, tem a primeira leva, textura, segunda leva e o render final. Fundamento de arte é muito importante. Fundamento que eu carrego é o mesmo que o artista que trabalha desenhando o cartoon lá na praça tem, e ele tem muito forte. Que ele pega um rosto e ele sabe fazer igual, ele tem um fundamento de arte muito forte. Esse fundamento que é sombra-luz, que é perspectiva, que é saber fazer anatomia, são fundamentos que não mudaram. São fundamentos que Da Vinci usava, que Michelangelo usava. E são fundamentos que vão durar durante muito tempo. O software que eu uso, daqui a 10 anos, talvez vai estar muito defasado. Mas esse fundamento vai ficar. Então, se você pensa em entrar nessa área para trabalhar com arte, não ignore esses fundamentos também, que eles são muito importantes. Eles que vão te dar uma base muito forte. Fazer render, eu percebo que tem modelador que é muito bom, mas que não valoriza o trabalho porque o render final fica meia boca, assim. Tá? E render é fotografia, é sombra e luz, é desenho de luz. Tá? Esse mesmo conceito dessa esfera simples aqui é o que eu aplico no meu render hoje em dia. Sobre fundamentos e sobre mestres do passado. Para vocês terem uma ideia, tem um render que é imbatível, que é fazer uma luz de Rembrandt. Assim. Para você ter uma ideia, como render não é uma coisa de outro mundo. Esse tipo de render, esse tipo de iluminação, você usa uma única luz, um único foco de luz. Né? Um único foco de luz consegue fazer um render impecável, incrível. É só você saber posicionar no lugar certo. Essa luz que vem daqui de 3/4 e faz esse triângulo de cabeça para baixo aqui do outro lado, né, que é conhecido como Rembrandt. Ele faz muito dramático, com a luz muito, muito dura, e eu não gosto de fazer assim, eu gosto de deixar mais suave. Mas pesquisa, porque tem outros meios de fazer um render interessante. Fotografia não é só tirar foto. Fotografia é entender como funciona a sombra e luz e como aplicar em um modelo, em um objeto, em uma pessoa. Tá? Cinema tem fotografia, arte tem fotografia, render é fotografia. É você pegar, criar um cenário 3D e aplicar o conceito de fotografia naquele personagem. Então dá uma estudada, mesmo que seja básica para entender fotografia, que o teu render, se não está muito legal, ele vai dar uma melhorada significativa. Terminei de texturizar o personagem. Eu levei ele para texturizar assim em T-pose, né? Essa pose T, assim, né? Que é uma pose neutra. Porque o Bruno precisa dele assim para conseguir fazer um rigger funcional. Se eu entrego o personagem assim para ele, eu estou dificultando muito a vida dele. Na verdade, se eu entrego assim para ele, ele manda de volta. Ele tem que estar assim. E ele vai entregar assim também pro animador. Só que assim, tem uma fase do trabalho pessoal que é o share, né? Que é você divulgar, porque é legal você ter um nome conhecido, pelo menos as pessoas saberem quem você é, né? E eu não sou rigger, eu tentei aprender rigger, achei muito difícil e eu desisti. Mas para mim, ou eu peço do Bruno, eu choro para ele, imploro para ele fazer um rigger só para ele pousar meu personagem, ou eu tento fazer uma pose nele lá no ZBrush mesmo, que é trabalhoso, é dificultoso, mas é o jeito que eu sei fazer. Então eu tenho que me virar com o que eu tenho em mãos. Né? Eu tinha um concept, né? Vocês lembram lá daquele primeiro concept? E eu comecei a posar esse personagem baseado naquele concept. Mas na medida que eu estava posando esse cara, eu percebi que estava ficando esquisito, eu não estava gostando. Como eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, esse trabalho, eu modifiquei ele um pouco. Ele estava parecendo um boneco, né? Estava parecendo uma coisa
sem gestos, assim, estava muito mecânica. Então, eu precisei de um recurso, né? Eu tenho um bonequinho desses da Figma, um boneco articulável. É um processo, um macete que funcionou muito comigo para fazer pose. Eu gero uma pose ali que eu acho interessante, uma variação daquela primeira pose do concept. Tiro algumas fotos e uso como referência. Fico ali com ele ali do lado e tiro várias fotos e vou percebendo como eu posso trabalhar com ele, né? É regra? Não, mas comigo funcionou e eu estou usando isso hoje. E aí eu consegui chegar numa pose mais interessante, mais dramática. É isso que eu ia falar antes. Eu não estudei animação, né? Mas quem estuda animação já tem uma vantagem em fazer isso, que já tem esse conhecimento de gesture, né? Que é fazer o personagem te dizer alguma coisa com uma pose, né? E isso é interessante também. Então, por exemplo, eu levantei mais esse braço que ele está segurando a espada, né? Eu fiz o escudo ficar um pouco mais caidinho assim pro lado, né? Eu quebrei o quadril dele, assim, ele tá não sei se dá para perceber por causa da roupa, mas gerou uma diferença muito grande no personagem final. Ele está se apoiando sobre uma perna só e uma outra perna está passada um pouco para frente. E dei caimento, dei peso para a roupa dele. Essa roupa é pesada, né? Essa bagagem é pesada também, ela está caindo. Isso eu estou contando uma história. Eu estou dizendo para vocês que esse cara está sujo, que ele lutou, ele está arranhado. A espada dele tá arranhada também, está machucada, ele tem uma cicatriz na cara. E tudo isso você percebe inconscientemente e não está nada escrito lá. Eu não disse nada disso, eu não escrevi nada, mas você percebe. Isso é interessante também para o personagem ter um storytelling. Pense nisso também quando for criar personagem. E é isso, eu consegui fazer vários renders. Eu uso o Marmoset Tourbag para render PBR, que eu acho que é real time, que para mim foi uma mão na roda, porque os renders mais tradicionais de cinematic são muito demorados, você tem que ter um computador muito bom para ter um render rápido. E o Marmoset ele já é real time, na hora que você coloca a textura ele já te mostra o resultado final do render. É mais ou menos como a Unity e a Unreal. E aí fiz todo o trabalho ali de pelo, de barba, né, de cabelo também. E divulguei nas redes sociais. Eu uso o Facebook para divulgar. E no Facebook eu coloco o link do meu ArtStation. Se você quer trabalhar com arte hoje, com ilustração, com concept, com modelagem, cria uma conta no ArtStation, tá, gente? Que é assim, é onde a galera está se encontrando hoje. Todo dia eu tô abrindo lá e dando uma olhada lá no trending, que é só gente fera lá. E é isso. Valeu.